Boa noite, boa madrugada, boa tarde, bom dia. Seja lá qual for a hora que você estiver me ouvindo, que você estiver fazendo essa ligação com o culto do Evangelho da Noite. Hoje é o culto do dia 11 de julho de 2024. Sejam muito bem-vindos, queridos amigos e amigas. Então, vamos dar início ao nosso culto, lendo uma página. Hoje o livro é o Vinha de Luz, e a lição é a de número 35. Deixa eu botar aqui a luz. 35. Que pedes? É Jesus falando no Evangelho de Lucas, tá? É o capítulo 12, versículo 20. Que pedes? Que pedes à vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reserva de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimento sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente, considerando, porém, tudo isto é uma verdadeira loucura. Tudo fantasia do coração, que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, assim, cautelosamente, o plano de teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueça de que, talvez nesta noite, pedirá o Senhor a tua alma. É, louco. Eu acho que eu pulei a frase inicial, talvez, né? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Por isso que ele fecha lembrando daquele ceareiro que tinha sempre colheitas cada vez mais abundantes e enormes. E aí, o que ele pensou com ele mesmo? Vou construir silos maiores para guardar, né? Eu vou construir mais hangares, né? São silos para guardar os grãos. E aí Jesus fala com ele: louco, essa noite você vai regressar para a pátria espiritual. E aí a lição: o que pedes? Será que é uma coisa que vai contribuir para você como ser espiritual?
principalmente se está pedindo coisa aqui na terra, né? Mas vamos agradecer a Deus por estarmos aqui aos pés do Cristo e tendo podido aceitar esse convite, né, para aqui comparecermos e, além de aceitar o convite, termos efetivamente nos colocado aqui à disposição da espiritualidade. Agradecemos a Deus, ao Cristo de Deus e ao Espírito Santo de Deus, ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda, espíritos amigos, esses nossos guardiões de individuais e de família, e que nós possamos estar com essa atitude de portas e janelas abertas, que são os nossos templos, os nossos corpos, que são os nossos templos espirituais, que possamos estar receptivos à visita dessa egrégora do Evangelho da Noite, da falange maravilhosa de Francisco de Assis, que virá sanitizar os nossos lares e reenergizar as nossas estruturas espirituais e reharmonizar, o que é mais importante, na sintonia com Cristo. Pedimos então, Senhor, a permissão para dar por iniciado esse culto, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. Então, apenas 4 versículos. Essa passagem, que o pastorino intitulou Ventania Acalmada, é uma passagem bem conhecida, né? E os outros 2 evangelistas sinóticos também relataram, tá? Marcos e Mateus, inclusive usando mais versículos, com mais detalhes, entendeu? Então, é bom porque as narrativas são complementares, né? O Lucas fala assim: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Enquanto eles navegavam, ele adormeceu. E desabou um turbilhão de vento sobre o lago, e o barco se encheu e estavam em perigo. Aproximando-se, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. Exageraram, né? Porque se tivesse perecido não estavam podendo acordá-lo, né? Assim, estamos à beira de perecermos. Tendo ele acordado, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e houve calmaria. Então lhes perguntou: onde está a vossa confiança? Eles, aterrorizados, admiraram-se, dizendo uns para os outros: quem é este, afinal, que manda aos ventos e à água, e eles lhe obedecem? Então, essa passagem ela é bem conhecida mesmo, né? Que é uma das passagens pelo lago. É uma dos momentos dentro do barco. Aconteceu, o Lucas foi o que escreveu o Evangelho
uns 10 anos depois de Marcos e Mateus. Marcos e Mateus foi assim, meio pegado. E ele escreveu, ele não foi, né, apóstolo. Aliás, ele nem conheceu o Cristo. E aí ele escreveu a partir dos relatos das pessoas que ele entrevistou. Então o de Lucas sempre, né, é um pouco mais diverso. Mas, por exemplo, pode aparecer um pormenor que Marcos e Mateus não tenham percebido, e que algum dos que aqui está sendo tratado nos 3 evangelhos sinópticos como discípulos, tá? Então, por exemplo, e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. Os discípulos aí provavelmente são os apóstolos, porque os barcos não eram tão grandes assim. Então, se desse os 12 apóstolos, já era fantástico, embora tenha feito, né, um arrazoado, alguns cultos atrás, que nem em todas as situações estavam todos os apóstolos, tá? Mas, ao que tudo indica, aí deveria estar. Mas havia, sim, discípulos, os que seguiam o mestre, né? Então, por exemplo, nessa narrativa de Lucas só aparece um barco, onde estão os apóstolos. Mas, nas outras, vamos ver aqui o Mateus. Ora, vendo Jesus a multidão ao redor de si, mandou passar para a outra margem do lago. Deu no pé. Então, assim, isso é um relato que os outros dois não falam, né? Aí pode ser uma coisa ou outra, porque realmente as multidões estavam sempre atrás dele. E se você ler lá continuamente, principalmente naquele episódio da multiplicação dos pães, o povo não arredava a pé, não. Porque, por exemplo, na multiplicação dos pães, a primeira, era avaliada em 5.000 pessoas. Então, o que acontece? Esses 5.000, tinha um povo que morava ali nas aldeias próximas. Aí alguém dava uma saidinha, ia lá na aldeia, dava comida para cabra, né? Comia um pão ázimo, de repente botava até na sacola e trazia, né? Eu tô vendo que esse negócio vai demorar. Vou levar um lanchinho, né? Aí levava um pão ázimo, né? Um pedaço um pouco de coalhada seca, né? Que, se não me engano, nessa época aí não tinha queijo propriamente dito para o povão. Podia ter lá para os aquinhoados, né? O pessoal o pessoal lá da... Vamos botar assim como se fosse uma... Não era bem isso, né? Um rei com a sua corte, mas vamos dizer, os que viviam lá dentro dos templos, né? E dos castelos, ou do mandatário, ou do sumo sacerdote também era bom. Tinha bastante comida, bastante coisa. E aí ele botou... Então o povo ficava lá junto do Cristo, e essas 5.000 iam se revezando. Então eles iam em casa, voltavam, mas aí para quem está pregando tinha sempre audiência lá. Porque aí nessa que ia lá na aldeia, aí falava, vinha, onde é que você estava? Eu estava ouvindo lá a pregação do Cristo, né, do Jesus, e aí aproveitei, levei, curei aqui minha unha encravada, eu pedi para ele a minha espinhela caída, e aí então eu vou levar a minha filha lá, aí já... Então, se o Jesus deixasse, aquilo ficava lá 24 horas, que tem até nesses relatos que ele começa a atender no próprio Evangelho, a gente já estudou aí em Lucas,
Ele começa a atender de dia, aí chega à noite, né? Aí ele despede as pessoas, mas aí ele acorda cedo no dia seguinte, já tem gente lá na porta, e vai. O que vai mudando o público é que ele ia andando, ia mudando de público, né? Mais ou menos. Aí, por isso que ele, de vez em quando, vamos atravessar o lago. Só que do outro lado do lago, não eram comunidades judaicas. Lá do outro lado, já era gente que seguia Baal, muitos que não tinham religião, entendeu? Ou seguia alguma coisa grega, enfim. Ou era o pessoal da magia, né? Da magia que eu estou falando, aqueles cultos da natureza, né? Não é a magia com o significado pejorativo que ele tem hoje. E aí o Mateus, por exemplo, narra assim: ora, vendo Jesus a multidão ao redor de si, mandou passar para a outra margem do lago. Foi isso que eu estava achando engraçado, para fugir deles. Mas era para continuar pregando lá para um outro povo, né? E entrando ele no barco, acompanharam-no seus discípulos. É isso que eu estou falando, estou entendendo que seus apóstolos. Até porque os discípulos estarão em outros barcos. Aqui não diz, né? O Lucas e o Mateus. Vamos ver aqui. Seus discípulos. Surgiu então no mar tão grande agitação que as ondas cobriam o barco. Mas Jesus dormia. Aproximando, está vendo? Esse Mateus também não diz que tinha mais barcos com ele. Aí, aproximando-se os discípulos, o acordaram dizendo: salva-nos, Senhor, que perecemos. As ondas eram tão grandes, que eu acho que está aqui escrito em Marcos, que caía água dentro do barco. O barco já estava com água. Ali no Lucas, que é mais conciso, e desabou um turbilhão de vento sobre o lago e o barco se encheu. E aqui eles estão falando: salva-nos, Senhor, perecemos. Ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, erguendo-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande calmaria. E os homens se maravilharam, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Está vendo? Já que em Marcos, naquele dia, ao cair da tarde, lhes disse: passemos para o outro lado do lago, né? O lago aí é de Genezaré, que depois vem ser rebatizado pelo domínio romano de Mar de Tiberíades, o famoso Lago Azul de Genezaré. Aí fala no mar, no oceano. Mas esse é um hábito, são lagos grandes, né? Como é o caso do Mar Morto, que também é um lago, né? Então, que não tem conexão com o mar. Mas é tão grande, você não vê às vezes o outro lado, né? A outra margem. Aí eles chamam de mar. Mas isso ainda hoje se preserva. Lá na Alemanha tinha uns lagos que nem eram tão grandes assim, e eles chamavam de Si. Alatsi, como se fosse o mar de Alat. Mas era uma lagoa. Na verdade, esse que eu estou falando era uma lagoa assim do tamanho da Lagoa Rodrigo de Freitas. Eles já chamavam de Si, de mar. E aí ele fala, depois que deu a recomendação: vamos passar lá para o outro lado. Deixando eles a multidão, Jesus e os apóstolos, levaram-no assim como estava no barco,
E estavam com eles outros barcos. Está vendo? Isso é Marcos. Marcos diz que tinha outros barcos. E uma outra informação que ele dá é que levaram-no assim, como estava, no barco. Então Jesus nem foi em casa para tomar um banho, trocar de roupa. Naquela região lá não é muito comum isso, não. Ele foi como estava pregando lá horas, entrou no barco e foi. E foi, sendo que Jesus é que sugeriu, né, que atravessasse. E levantou-se grande turbilhão de vento e as ondas caíram no barco. É aqui que diz que caiu. De modo que já se enchia. E ele estava dormindo na popa, sobre o travesseiro. E sobre o travesseiro era uma... Não é nem de perto isso que você tem na sua casa. Era uma almofada grande de couro e que era preenchida com feno, como era até bem pouco tempo aqui no Brasil também, no interior, os colchões eram todos cheios de feno, né? E aí levantou-se e enchia. Ele estava dormindo na polpa sobre o travesseiro. E eles o acordaram e lhe perguntaram: mestre, não te importa que pereçamos? Eles é que estão com medo, né? Mas aí eles jogaram para o mestre. Olha como é que essa gente é ardilosa. Mestre, e está entre aspas dizendo que isso é uma frase que o Marcos, se esse Marcos é aquele que acompanhava Jesus, e é bem provável que fosse, o Marcos ouviu essa frase, né? Mestre, não te importa que pereçamos? Aí já pensou se ele faz assim? Ah, não. Peraí. Quem vai perecer são vocês, eu não. Eu já estou perecido. Não me importo, não. É vocês que têm que se preocupar, né? Vocês que vão perecer, né? Ai, Jesus. Aí ele fala, ele levantou-se. Estavam com ele outros barcos. Aí ele estava dormindo na polpa. Mas, tendo ele acordado, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, fica amordaçado. E cessou o vento e houve grande calmaria. Então ele lhes perguntou: por que sois tão medrosos? Como ainda não tendes confiança? Isso tudo, obviamente, foi muito bem planejado, né? O Jesus, eu vou te contar, estudando aqui esses evangelhos, Jesus foi o maior didata, maior pedagogo de todas as épocas. Porque eu não acredito que fosse aleatório, né? As coisas aconteciam, ele já sabia o que ia acontecer. Aquele episódio, estava Jesus parado com seus apóstolos na porta do templo, quando então aparece uma viúva muito pobre, que joga 2 moedinhas. E aí Jesus fala: vê essa mulher? Eles estavam observando. A narrativa diz que eles estavam observando as pessoas que chegavam ao templo e faziam suas doações na porta do templo, né? No gasofilácio, que era todo de metal, para que, quando você jogasse suas moedas, as moedas descessem batendo no metal e você ficasse bem na fita junto aos humanos. Nossa, fez uma doação grande para o templo. Disse que na época tinha gente até que já trocava o dinheiro em moedinhas para jogar o dinheiro todo trocadinho em moedinhas. Então aí Jesus, por que eu estou citando isso? Que na narrativa de Jesus estava na porta do templo com seus apóstolos, discípulos, observando as pessoas que faziam suas doações, até que aparece a viúva com 2 moedinhas, aí Jesus faz o destrinchamento daquela lição linda, né? Que a viúva era a que mais tinha dado ali,
que ela tinha dado do sustento dela, não que lhe sobrava. Mas Jesus já sabia que a viúva ia. Jesus não parou ali de propósito, de inadvertidamente, estou cansado, vamos parar aqui um pouquinho. Não, aquilo já é uma coisa que iria ocorrer, né? Já estava programado. Da mesma forma, quando ele diz, vamos lá para o outro lado, é claro que esse intempérie já estava, Jesus sabia que ia ocorrer. E aí, depois que passa o episódio, aí, por que sois tão medrosos? Como ainda não tem desconfiança? E eles, cheios de medo, diziam uns aos outros. Nem responderam Jesus, né? Também não tinha o que responder, né? Não tem, né? O Pedro, que era um dos apóstolos mais chegados, vai negar Jesus na noite anterior à crucificação, na casa de Caifás. Aqueles 3 nãos do Pedro, antes do galo cantar, aquilo ali é Jesus a horas de ser crucificado. Entende? A conversão desse povo não foi durante a caminhada. Foi quando Jesus faz a passagem e os momentos depois, as horas, dias, foram, acho que uns 3 dias, também propositais, que ele demorou para aparecer, para dizer, a vida continua, eu estou aqui. Que eles estão todos recolhidos num lugar fechado, para não ficar lá desfilando, dando mole para soldado de Herodes, né? E isso, recomendação do Cristo, e ele só vai aparecer 3 dias depois. Aí que vai haver as conversões, que é quando Jesus vai falar tudo que ele falou nos 3 anos, vai repassar, né, o curso rápido, mas eles já estão com o espírito preparado, e ele vai repassar os ensinamentos, e ele vai efetivamente solidificar os ensinamentos dentro dessas almas, e no final vai ter o batismo do Espírito Santo, que ninguém ali nem sabia o que era, tá? Batismo do Espírito Santo não é você que decide isso. Não é você chegar na igreja e dizer, eu quero ser batizado no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo vem de lá para cá. Você tem que se colocar à disposição, né? E você será usado ou não, porque o seu à disposição pode não ser suficiente para o plano espiritual. Então você tem que ter um merecimento, como os apóstolos tiveram, porque, veja bem, tinha os discípulos lá acompanhando. Quem recebeu o Espírito Santo foram os apóstolos, os 12, marcados com aquela chaminha na cabeça. Se você colocar aí na internet, Pentecoste, né? Batismo, nem precisa, eu acho que Pentecoste já vai aparecer Maria, o Cristo, Maria e os 12 apóstolos com a chaminha na cabeça, que é o batismo no Espírito Santo. Mas não é uma coisa que alguém da terra decida, tá? Nem um sacerdote, nem um pastor, tá? Você tem que se colocar à disposição. E aí o que acontece? Essa passagem ela é lindíssima. Por quê? Porque ela é toda cheia de significados. Lembra quando eu falo assim, quando é atravessar um corpo d'água, você pode significar uma outra encarnação, né? Um ciclo completo, você passar pela água, né? Que é o que significa o batismo de João, né? Você recebe a água na cabeça, originariamente você dava uma mergulhada. Então significa você fazer uma transposição, pode ser de vida, de uma encarnação, e pode ser de um nível energético, pode ser dentro da mesma vida de uma prova, uma superação, uma expiação que você tinha que passar. E aí ele fala, vamos passar lá para o outro lado,
né? Então, olha só, vamos ver se esse povo já tem fé suficiente e como é que eles vão se portar. Vamos passar para o outro lado? Vamos ver se vocês que estão aqui ouvindo minha pregação há dias, né? Desde que começou essa pregação já tem mais de um ano. Vamos passar, vamos lá, vamos ver, né? Vamos passar por uma provinha que eu quero ver. Então, o que está significando essa passagem toda, né? Porque é engraçado que a gente vem da parábola do semeador e depois teve o sentido das parábolas, né? Porque usar parábolas, geralmente, para os discípulos é mais direto, tá aí. Aconteceu um episódio cheio de significados místicos e eles foram logo perguntados: por que sois tão medrosos? Como ainda não têm desconfiança? Não tinham confiança em Cristo. Por quê? Porque o Cristo estava lá no barco deitado, dormindo, supostamente. Vocês vão ler um monte de teorias. Jesus estava muito cansado do dia inteiro, aí ele deitou lá para dormir. Ainda tem não sei quem falou, nossa, mas estava pesado mesmo o sono, ele nem percebeu o vento e a água entrando dentro do barco. Ai, meu Deus do céu. Se o Cristo está aqui para isso, né? Ele estava, sim, poderia estar desdobrado, né? Naquele corpo que não era completamente material igual o nosso. Ele estava desdobrado em conexão, né, com o Pai, mas não estava. Estava completamente onisciente, né? Uma das qualidades, né? E aí ele fala: mestre, não te importa que pereçamos? Ou mestre, aí no Lucas, que é o que a gente está estudando inicialmente, mestre, perecemos. Já se ferrou. E aí o que acontece? Aquilo ali é a própria figura de Cristo. Cristo está assim nas nossas vidas, né? Você não vê nada, não ouve falar, que a gente que tem que procurar entrar em contato com ele, né? Aí você não vê nada, mas o Cristo já se apresentou há 2023 anos. Ele está lá. A gente é que tem que ir lá chamá-lo. E aí a gente só lembra quando? Quando o barco está afundando, quando está no meio da tempestade. Aí a gente vai lá, Cristo, mas o Cristo estava ali o tempo todo. E no caso deles, eles estavam em missão com o Cristo, o Filho de Deus. Eles deveriam se recolher e fazer também a conexão. Mas eles também estavam com a presença do Cristo ali do lado. Então é claro que, humanamente, materialmente, eles foram lá e cutucaram o Cristo. Então o barco, no mar com intempéries, é a própria nossa trajetória nessa vida, né? Estamos juntos com outros. Tinham outros barcos com discípulos, aquilo que eu falei, os barcos não eram tão grandes, e eles iam entrando para passar lá para o outro lado do lago de Genezaré, né? Ou o mar de Tiberías. E a gente está ali, passando pela vida, já fomos apresentados ao Cristo, o Cristo está lá em nossas mentes e corações, mas a gente nem sempre lembra, né? Só lembra quando está no desespero, quando está na prova. E aí, quando eles viram que estavam livres do desespero da prova, eles ficam surpresos. O Cristo vinha fazendo um monte de cura, curava coxo, surdo, mudo, fazia a pessoa andar, tirava espíritos, mas eles nunca tinham visto com fenômenos físicos na natureza. Isso deixou eles bem impressionados, né? E eles cheios de medo. Medo é esse respeito, né? Que vem lá da tradição antiga, né? Deus impunha respeito a você
e você tinha um temor a Deus, fulano teme a Deus. Mas aí você está fazendo supostamente a vontade de Deus pelo medo, né? Que alguma coisa lhe aconteça. E aí ele pergunta, e eles cheios de medo disseram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então é assim, o quão grande é esse poder de Deus, né? Nas nossas vidas, no mundo. Eles ficaram assim abismados. Mas nem isso vai... Eles estão sendo sensibilizados. Mas eles não vão sair dessa ainda com toda a fé e crendo. Por isso que a gente fala com essas pessoas que dizem, eu preciso ver a Sheila. Se o espírito tal se materializasse aqui na minha frente, aí sim eu ia fazer tudo, eu ia acreditar plenamente. Tem espírita que fala isso. Mas assim, não se iluda. Se você não creu vendo, você não ia crer. Ao contrário, se você não acredita não vendo, não é vendo que ia fazer você crer. Porque a crença vem de dentro do coração. Agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, né? Vamos nos colocar de forma confortável e sintonizar com a falange de São Francisco de Assis, os seus guias e protetores. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios desse passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância maior e disposição para realizar a nossa reforma interior. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus,
Graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis, as egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, os nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda, graças a Deus. Obrigado por aqui estarmos, Senhor, a teus pés. Obrigado por termos podido realizar esse culto do Evangelho da Noite, do dia 11 de julho de 2024, que é também um culto no lar. Cada lar nosso virou uma ampliação do Salão Jordão do Amor, de forma que podemos alcançar mais pessoas e espraiar essa luz por todos os lugares onde estão sendo assistidos esses cultos do Evangelho da Noite. Que cada um possa receber de forma abençoada e amplificada. Que todos os irmãos que estão no raio de ação desse culto possam ter recebido essas vibrações na medida das suas necessidades e merecimentos. Queríamos rogar, então, para que toda essa humanidade encarnada e desencarnada receba um quanto de energia, que todos esses líderes espirituais possam ser envolvidos e abençoados, os encarnados e os desencarnados. Que todos os líderes materiais possam também serem envolvidos, esses mais ainda, e serem envolvidos pelo Arcanjo São Miguel, curados e reharmonizados, reequilibrados pelo Arcanjo São Rafael e aconselhados pelo Arcanjo São Gabriel. Que essa transição planetária possa ser feita na paz e no amor do Senhor. Que todos nós possamos cada vez estarmos mais sintonizados e levarmos para o nosso dia a dia essas vibrações aqui auridas. Agora nós vamos fazer 30 segundos de silêncio para que possamos botar as nossas demandas, as nossas rogativas, inclusive por terceiros, tá? Jesus tenha nos abençoado abundantemente, nosso lar, todos que nele convivem, e que nós possamos, então, ter autorização para encerrar o culto do Evangelho da Noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana de luz, de paz e de amor, envolvidos pelas vibrações do Cristo, graças a Deus.